Eu tenho vivido alguns desafios na minha vida depois de 32 anos que caminho com o Senhor. Volta e meia eu me encontro enfrentando grandes lutas com velhos inimigos, cujos quais eu já havia pensado ter vencido, pensamentos, vontades, desejos e situações que eu já achava estar totalmente apto a enfrentá-las, e elas têm retornado com forças descomunais, com pressões muito grandes. Não apenas sobre mim, sobre minha casa, sobre meu casamento, sobre meus filhos, sobre a igreja que eu pastoreio, sobre amigos. O mundo espiritual, ele é muito mais real do que possamos imaginar. Eu quero começar com uma pergunta. Como vamos andar com Deus? Como é que nós vamos tornar isso possível? Como é que isso vai acontecer? As diferenças que nos separam são tão grandes que, se olharmos humanamente, isso será impossível. Escolhemos nossos relacionamentos por afinidades. Gostamos de relacionarmos com pessoas que gostam das mesmas coisas que nós, que gostam de cumprir tarefas parecidas. Mesmo que não seja a mesma coisa, mas é legal se eu gosto de esporte. Talvez alguém não gosta do mesmo esporte que eu, mas ao gostar de esportes, isso pode nos aproximar. Se gostamos de sair, isso pode nos aproximar. Se temos algumas afinidades, certamente isso pode nos tornar próximos e facilitar muito nossa convivência. Porém, quando o assunto é Deus, como é que nós vamos andar com Deus, se não há tanta afinidade assim entre nós e Ele? Esse relacionamento tende a ser, às vezes, duro, se tentarmos nos aprofundar nele. Ou então, ele pode ser bem superficial, se não atentarmos para as mudanças que precisam acontecer para que isso funcione. Vou te apresentar alguns textos que eu acho que vale a pena nós refletirmos. O primeiro dele é escrito pelo profeta Isaías, capítulo 55, verso 8. Põe na tela, por favor. Isaías 55, 8 nos diz: eu passei para aí. Só diz que não dá para colocar que eu leio. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Preste atenção, porque nós vamos aprender algumas coisas importantíssimas. Como é que eu vou andar com Deus e vou estabelecer com Deus um relacionamento sadio, se o que Deus pensa é diferente de mim? Se a forma dele pensar é diferente da minha forma? Se por onde ele deseja ir, o que ele deseja trilhar, não é o que eu quero? Como é que este relacionamento vai progredir? Ele vai crescer, porque a Bíblia diz assim: conhecei e prossegui e conhecer. Nós vamos viver de glória em glória, de fé em fé, onde a proposta é uma ascensão, um crescimento. Como é que vamos desenvolver um relacionamento sério, profundo, com alguém que pensa e que deseja fazer, deseja realizar coisas? Seus caminhos são diferentes do nosso. Talvez isso
já nos deu um pouquinho, né, a visão de que não vai ser fácil andar com Deus. Por mais que você o ame, ele pensa diferente de você. Por mais que você o ame, ele quer que você faça coisas que você não quer fazer. Então isso vai prejudicar um pouco, criar um relacionamento meio truncado. Alguma coisa que vai precisar de um aperfeiçoamento, que haverá alguns choques, que não será fácil, que não basta derramar o meu coração na presença de Deus, porque quando eu saio do ambiente da oração, as tentações, as provocações, as adversidades, elas vão me pressionar. Então eu não vou conseguir ter um relacionamento sério com Deus pautado em amor. Amor não é suficiente para sustentar um relacionamento como esse. Eu vou precisar mais do que simplesmente amar. Eu vou precisar reunir minhas forças para entender como esse processo funciona e agir sobre ele, porque eu penso diferente dele e o caminho dele é diferente do meu. 1 Samuel capítulo 16, verso 7, vai tornar mais extenso essa lista de separação. Porém, o Senhor disse a Samuel, o profeta do Senhor: escute aqui, esse cara está velho nessa ocasião, mas deixa eu te explicar, ele ouve a Deus desde garotinho, ele não é um iniciante na caminhada profética. Ele estudou muito tempo ao lado de um profeta muito experiente, chamado Eli. Ele foi treinado. Mas o texto está dizendo, está lá, ó, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Olha só, se o pensamento dele é diferente do meu, o caminho dele é diferente do meu, agora a ótica dele, a maneira que ele enxerga as coisas é diferente de mim. Eu sou capaz de olhar a aparência, de acreditar que uma pessoa, pelo relógio que carrega no pulso, pelo colar que carrega no pescoço, pelo carro que colocou no estacionamento, pela marca da roupa ou da bolsa que carrega, os homens são capazes de avaliar as pessoas por isso. Deus diz: eu não vejo como vocês veem. Então, como é que nós vamos caminhar para um relacionamento que vá além do culto, que vá além dessas 2 horas, né, por dia, ou 4 horas por semana, com Deus? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou caminhar para algo mais profundo? Tirar essa água do tornozelo e subir um pouco mais, certo? Trazendo profundidade neste relacionamento. Pode ter certeza que isso não será fácil. Está esperando um ambiente fácil para começar a orar? Não vai rolar. Está esperando um ambiente favorável para ler a Bíblia? Não vai aparecer. Você está esperando um momento propício que você queira jejuar? Não vai aparecer. Se você está esperando um ambiente propício e agradável para você fazer as coisas que vão te aproximar de Deus, prepare-se para se manter distante. Porque as coisas que precisamos fazer para estar mais próximos dele, nós não estamos desejosos de fazer.